Olá a todos e todas. No dia 23 de novembro, a pesquisadora do Telas, Marcela Barba, preparou uma apresentação para o grupo com exemplos de possíveis pesquisas utilizando a análise de conteúdo a partir do nosso banco de dados do grupo Telas. O nosso projeto, Circuitos Comunicacionais no Cinema Brasileiro, assumindo a comunicação como partilha do sensível entre indivíduos e setores da sociedade, ocupa-se de filmes brasileiros lançados a partir de 2019, quando Jair Bolsonaro assume a presidência do país, observando nas narrativas que ali tem lugar a forma como transbordam a tela do cinema para discursos midiáticos. O levantamento, por meio do monitoramento de mídia, concentra-se nas estratégias comunicacionais que no filme e além dele funcionam como mobilizadoras de interações sociais. O produto cinematográfico ele configura um fluxo comunicacional que começa antes da realização do filme e continua depois de seu lançamento. O processo contínuo de monitoramento, análise e arquivamento de menções feitas na mídia a determinados filmes pode comprovar a existência de circuitos comunicacionais que se multiplicam na diversidade dos dispositivos midiáticos. A Marcela Barba é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, na linha Mídia, Cultura e Produção de Sentido. É mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa Comunicação e Política. Graduada em Comunicação Institucional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, bolsista CAPES desde 2021, é integrante do Laboratório de Mídia e Democracia, o LAMIDE da UFF, e do Grupo de Pesquisa Telas, Cinema, Televisão e Streaming, Experiência Estética, PPG-Com-TP. Integrou o Grupo de Pesquisa em Comunicação, Política e Opinião Pública entre 2020 e 2021. Vamos assistir sua apresentação. Gente, então, eu vou falar hoje sobre exemplos de pesquisas usando o análise de conteúdo do banco de dados aqui do Telas, que a ideia não é mostrar uma pesquisa completa fechada, mas é mostrar exemplo do que pode ser aplicado, que vocês podem ir além do que eu vou mostrar aqui. Então, para contextualizar um pouco da onde eu parto, eu vou falar brevemente aqui sobre a metodologia, né, que é a análise de conteúdo. E o Bauer, ele declara que a análise de conteúdo ela é uma técnica para produzir inferências de um texto focal para o seu contexto social de maneira objetivada. Então, a gente consegue trabalhar com uma grande quantidade de material, classificá-lo sistematicamente e obter descrições objetivas de suas características. É isso que a gente vai fazer. A gente tem um banco de dados com 6 filmes. Daqui a pouco eu falo aqui quais são os filmes, para quem ainda não olhou o site. E nós temos centenas e centenas de notícias. Então, a análise do conteúdo nos ajuda a olhar para esse banco enorme e que a tendência é crescer e crescer e crescer. Veja só, a gente tem desde 2019 filmes, a gente vai para 2023 e vai começar e vai ampliar esse banco. Então, quando a gente chegar em 2032, daqui 10 anos, a gente vai poder fazer um estudo longitudinal de tudo isso e sintetizar isso a partir da análise de conteúdo. Entre os seus problemas está que a gente acaba não vendo os detalhes, que é algo mais explorado, por exemplo, pela semiótica. Então, a gente vai olhar muitas notícias que elas estão simplificadas, então eu consigo olhar para um grande número, mas eu não consigo olhar detalhadamente. Mas se quiser olhar detalhadamente, aí depois você pode fazer uma metodologia mista, né? Então, essas vantagens da análise de conteúdo, tá? Essa questão do elevado número de dados, ela é sistemática e pública, o próprio banco do Telas é público, quem quiser pode usar, não precisa nem ser parte exatamente do grupo. Então, a gente consegue trabalhar com dados históricos, como eu falei aqui, dá para fazer pesquisas longitudinais, eu posso fazer uma pesquisa de 2019 comparando com 2022. Isso a gente já tem hoje possível pelo próprio banco que nós temos. E disponibilizar um conjunto de procedimentos maduros e bem documentados, que é o que hoje já existe, né? E então, aqui, já para iniciar, eu
quem não está muito familiarizado com análise de conteúdo, então é interessante só trazer o vocabulário, né? Quando a gente fala de corpos, a gente está falando sobre o conjunto de textos, vídeos. Então, quais são os nossos corpos? Aqui são as notícias, né? Relacionadas aos filmes. A unidade de análise, o que que a gente está analisando? A gente está analisando as notícias sobre os filmes. Essa é a nossa unidade de análise. A amostragem. Eu tenho 170 notícias sobre Bacurau, por exemplo, e eu faço uma amostragem dentro dessas 170 notícias para falar exatamente sobre elas. As variáveis, as características analisadas, aqui a gente tem várias variáveis. É sobre política, é sobre divulgação do filme, que eu vou falar ali na frente. E as categorias que são dentro das variáveis, que, por exemplo, dentro da política, hoje a gente tem o seguinte, não fala sobre como assunto principal, fala sobre como assunto secundário. Então, são as categorias disponíveis. E o livro de códigos, que é aquele modelo com explicação das variáveis e categorias, que fica para todo mundo entender. Não é só para a gente que está aqui hoje no Telas. Quem for lá e abrir o arquivo vai entender do que a gente está falando, porque ele fica junto. Mas, enfim, fiz essa breve introdução sobre análise de conteúdo como uma forma realmente de contextualizar do que a gente está falando aqui hoje, né? Então, o que acontece? Quem ainda não acessou, eu acredito que todos aqui já acessaram, a gente tem o site do Telas, né? Que está vindo com mais novidades ainda. Eu vi brevemente o que a Aline falou, porque o meu computador travou, tive que reiniciar, mas eu já vi que vai abrir um espaço para novos textos. Então, é um site que já está muito rico e eu vejo que vai ficar ainda mais rico. Enfim, quando a gente vai lá no Telas, já na página inicial, nós vemos que o repositório está ali, né? Que é o repositório do projeto Circuitos Comunicacionais do Cinema Brasileiro. Então, quando a gente vai lá e entra, a gente consegue baixar essa planilha com todos os filmes e parece um bicho de sete cabeças, mas não é, porque está super organizado, super bacana, e a partir disso a gente consegue realmente trabalhar com os dados, com pesquisa, para ir muito além. Enfim, quais são as variáveis que a gente está olhando, né? Que a gente encontra hoje no nosso banco de dados? A gente encontra as seguintes informações: os nomes do filme, para a gente saber que filme que é, a direção, quem foram os diretores e diretoras, o ano de lançamento, a duração, o gênero, o roteiro, quem são os roteiristas, a plataforma de lançamento foi no cinema, foi no streaming, onde foi o público, quanto rendeu, qual foi o valor, as produtoras envolvidas, quais foram as empresas envolvidas na distribuição. Foi a Netflix, foi a Paris Filmes, quem que distribuiu, as salas do lançamento, o link da notícia, para a gente poder ver, daí a gente começa a ver as notícias aqui, os links, o site, foi a Folha de São Paulo, foi a Veja, foi a Isto É, esses são os famosos, né? Mas aí tem os pequenos blogs, quais foram os títulos, o ano da publicação, veja só, a gente tem o ano do filme, o ano da publicação da notícia, aonde foi coletado, a coleta foi realizada no Google e no Google Notícias, veja só, e ali diz até o número de páginas que foram coletadas. Os termos de buscas e a data de coleta. Os termos de buscas, eles estão relacionados diretamente ao filme. E o que acontece com todas essas variáveis aqui? Elas nos ajudam a fazer cruzamentos de variáveis para análise. Por exemplo, eu tenho o ano de lançamento, eu quero comparar 2019 com 22. Eu não estou nem olhando para o filme, depois eu olho. Mas se eu tiver um grande número, eu consigo ver como é que as notícias estavam fazendo em relação aos anos. Por exemplo, se a gente tivesse 2019 a 2025, o que está acontecendo? A 2019, 2023, agora 2019 é o primeiro ano do governo Bolsonaro, 2023 primeiro ano do governo Lula, ou compara o último de cada um, 2022 versus 2026. Será que tem alguma diferença? Então, a gente consegue fazer vários cruzamentos para análise, né? E aqui, onde a gente vai focar na análise, né, que são as notícias. Se a gente olha para as notícias, é como eu disse, a gente tem 6 variáveis. São variáveis que trazem o seguinte: as notícias relacionadas a cada um dos filmes que nós temos, e os filmes estão aqui, eu já volto ali para as notícias. A gente tem A Vida Invisível,
Bacurau, Democracia em Vertigem, Marighella, Transversais e Medida Provisória. Eles estão por ordem de lançamento aqui de ano. 2019, A Vida Invisível, Bacurau, Democracia em Vertigem. 2021, Marighella e Transversais e Medida Provisória 2022. Então, a gente já tem uma visualização aqui da quantidade de notícias. Então, a partir desses filmes, como que foram analisadas essas notícias, como é que foram codificadas? Porque a codificação é isso, eu tenho um dado qualitativo, transformo isso num número para eu poder fazer essa análise sistemática, para eu poder fazer um resumo do que foi encontrado, né? A gente tem as opções de entrevista, foram entrevistas relacionadas com a equipe do filme, que aparece isso ali na notícia, divulgação, pré-estreia, trailer, teaser, festivais e prêmios, participou a notícia sobre isso, elenco, repercussão dos atores e atrizes no elenco do filme, política, será que tem algum envolvimento com política, membros, instituições do governo, e outros que é quando não se enquadra nessas variáveis. E veja só, essas variáveis, a Aline fez ela visualizou de uma forma, na Bardan existe um termo, uma leitura flutuante, ela fez uma leitura flutuante do corpus, e a partir disso, essas variáveis foram aquelas que foram vistas como as que mais se destacam, e elas têm muito relação com filmes, os filmes geralmente passam por esse tipo de divulgação. Enfim, aí a partir dessas variáveis analisadas, a gente tem as opções de não apareceu nenhuma vez, apareceu como assunto principal ou apareceu como assunto secundário. Então, para isso, agora começando aqui com um exemplo do que a gente encontrou, agora sim começam os exemplos, né? Que a apresentação é justamente para falar sobre os exemplos de análise. Eu começo a partir do estudo comparativo. Vou comparar os filmes entre si. A gente pode fazer isso. Eu trago aqui todos os filmes. Mas vocês podem analisar, por exemplo, eu quero analisar documentário, eu só quero olhar para Democracia em Vertigem e Transversais. Eu quero olhar para distopia, eu quero olhar por gênero. Vocês conseguem trabalhar com essas formas, né? E aqui eu começo por política. Eu puxo um pouco para mim, porque eu sou uma pessoa que estuda política, então eu começo por aqui, né? E o que eu fiz? Nesse daqui, eu trouxe um pouco mais de informação do que eu vou trazer nos próximos. Os próximos são um pouco mais simples. Que eu separei por anos também, para a gente ter uma ideia geral de como se dividiu. Então, a gente pode ver o seguinte, que em 2019, a gente teve mais notícias. Por exemplo, em 2019, a gente teve 81 notícias, 2021, 35 e 2022, 59, relacionadas à política, veja só. E alguma presença em política que a gente teve. Só que proporcionalmente, embora 2019 tenha tido mais notícias, veja só, 2019 a gente também teve 3 filmes, né? Proporcionalmente, o ano que mais teve notícias relacionadas à política foi 2022. Embora com menos, mas proporcionalmente teve mais. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver, ainda aqui com menos notícias, e daí no próximo aqui a gente vai ver, no próximo slide, se essas notícias foram de forma secundária ou forma principal. Mas, de modo geral, Democracia em Vertigem e Transversais foram aqueles que apresentaram maior proporção de notícias relacionadas à política. E aqui a gente olha para essa questão de principal e secundário, né? Por exemplo, eu estou falando de política, eu vi uma notícia, eu estou falando daqui a pouco também apresento alguns exemplos, eu vi uma notícia sobre lista de filmes para falar sobre política e prêmio. Por exemplo, assim, quais foram os filmes mais premiados que falam sobre política, né? Então, aí a gente analisa a matéria e vê qual dos dois está mais. Está se falando muito mais de política e menos de prêmio. Então, eu tenho como principal política e tenho como secundário o prêmio. É assim que funciona mais ou menos, aparece, mas não com a mesma força de como o principal, né? Então, a gente vê que os filmes lançados em 2019,
embora eles representem um ano com menos notícias proporcionalmente relacionadas à política, eles concentraram a maior delas que tiveram política como tópico principal, enquanto 2021 Marighella ficou mais como tópico secundário. E então, em 2022, a gente já vê um certo equilíbrio, embora ainda com maioria em secundário. Mas é interessante a gente observar que esse ano concentra o maior número proporcional de notícias relacionadas a políticas, como que eu já disse, né? Então, o contexto do desenrolar dos anos nos ajuda a entender essas recepções da mídia, que é, por exemplo, a gente tem o início do governo Bolsonaro versus o final do governo Bolsonaro. Fala-se dos filmes e fala-se também de política. Acaba que eu estou divulgando filme, mas eu também trago mais política na minha fala, na minha divulgação. Então, isso acaba também sendo muito compreendido a partir também do que esses anos, do contexto sociopolítico está nos apresentando no momento. A questão da entrevista, essa daqui você vê que eu já não divido por anos, né? Porque essa daqui foi só para a gente ter uma noção geral. Com um N geral, de 2019, que eu tenho 27 com presença, 30 em 21 e 32 em 2022. Vocês podem fazer isso separado, vocês podem fazer isso como quiser. Isso aqui foi só para a gente ter um apanhado geral do que pode ser encontrado. Quando eu vou para entrevistas, eu já faço aquela coisa mais enxuta, para ficar um pouco mais tranquilo para a pessoa entender, que a gente pode olhar que as entrevistas apareceram em 8% das notícias coletadas. A gente vê pelo total geral ali embaixo. Então, não foi muito, né? E A Vida Invisível e Bacurau foram os que mais apresentaram entrevistas, né? Aí depois a gente tem Transversais, Marighella e assim por diante. E como principal, a gente vê que foram praticamente todas, à exceção de medida provisória, que mostrava isso mais em segundo plano, mas como um objeto secundário. A entrevista estava falando de outra coisa e aparecia a entrevista. Mesma coisa dos festivais e prêmios. Quando nos atentamos a esta variável, quem mais aparece também é Democracia em Vertigem. 31% das notícias sobre o filme mencionaram festivais e prêmios. Isso se deve, a gente precisa lembrar, especialmente ao fato da indicação ao Oscar, o que gera muita visibilidade ao documentário, né? Então, com certeza o Oscar é o prêmio mais famoso, mais popstar que a gente tem do cinema. Então, ele gera mais burburinho, vai aparecer mais que os demais, tende a aparecer, né? Então, até entender como é que foi, como é que se deu. Então, a análise, ela não para aqui. É preciso também olhar um histórico dos filmes para a gente entender, esse que mais se destaca, mas por que ele está se destacando mais que os outros? Então, eu preciso voltar e saber um contexto sobre esse filme, saber o contexto do ano, para a gente poder entender o que os dados nos mostram, né? E também questão de principal e secundário, que, embora com poucas notícias falando sobre premiações, A Vida Invisível, em todas que apareceu, teve premiação como presença principal aqui. E Democracia em Vertigem, sendo que teve mais menções no geral, como eu acabei de mostrar no slide anterior, aparece aqui quase empatada entre tema principal e secundário. Então, o que acontece? Essa questão da Democracia em Vertigem, a gente já pode associar o seguinte, que o fato da popularidade da indicação ao Oscar, ele acaba que serve para sempre aparecer nas notícias como uma forma de contextualizar a relevância do filme em questão. Eu vou falar da Petra Costa. A Petra Costa, a diretora que teve um filme, um documentário que foi indicado ao Oscar. Então, são notícias sobre outros temas, mas eu sempre trago essa informação, porque é uma informação de destaque midiático, então ela acaba vindo ou como tema principal ou como pano de fundo também, né? Enfim, gente, aqui sobre Bacurau. Mostrei até então a gente fazendo comparações. Eu tenho todos os filmes, eu olhei para os festivais e prêmios, para quais mostraram mais coisas relacionadas a eles, olhamos para políticas, olhamos para, deixa eu ver, olhamos para entrevista, mas a gente ainda tem mais opções de variáveis, né? Se a gente voltar aqui, veja só, ainda pode olhar para divulgação, pode olhar para o elenco, pode olhar para outros, o que acaba se destacando. Então, a gente tem mais opções. Eu foquei nessas, porque são apenas exemplos,
para instigá-los também, para instigar a todos nós para ir além. Enquanto eu estava fazendo essa análise de conteúdo aqui, eu tive várias ideias, até conversei depois com a Aline, falei, olha, dava para fazer isso, dava para fazer aquilo. Então, tem que pegar e mexer e ver as opções que tem. Veja só, são cruzamentos de variáveis. Eu estou comparando diferentes filmes que me dão esses resultados, mas eu posso fazer comparações distintas também. Eu trouxe 3 exemplos de comparação, olhando para todos os filmes. Mas vocês podem fazer de outras variáveis, como, por exemplo, a divulgação e o elenco. Ah, o elenco, eles estão falando mais sobre o elenco. Depois você pode ir lá e cruzar quem fala mais do elenco e depois observar para quem do elenco está aparecendo nessas notícias. Então, as formas aqui são inúmeras, né? E aí, já fiz o estudo comparativo e agora eu mostro aqui, eu quero olhar somente para Bacurau, como eu poderia ter olhado para todos os outros filmes. Eu olho para Bacurau para ver o que se sobressaiu nele. Então, eu estudo A Vida Invisível. Eu estudo A Vida Invisível, eu podia ter feito isso com A Vida Invisível, como com todos os outros, mas aqui é um exemplo que a gente parte de Bacurau. O que nós vemos em Bacurau? A gente vê que a variável divulgação foi a que se sobressaiu, depois outros. O que é o outros, né? Quando não se enquadra nas demais classificações. E depois a gente teve festivais e prêmios, o que também vai ao encontro da realidade do filme, de ter recebido vários prêmios e indicações. Essas aqui foram as variáveis que mais se destacaram em Bacurau. E, gente, uma outra coisa. Um filme, uma matéria, pode ter uma ou mais menções, né? Uma pode ter política e elenco na mesma notícia. Então, o que acontece? Esse número total, se a gente comparar o N total, ele não é necessariamente igual ao total de notícias veiculadas, uma vez que uma notícia pode se enquadrar em 2 variáveis. Se tiver confuso, depois vocês me falam, tá? Então, aqui, já me encaminhando para o final, que era uma fala mais curta, eu vou dar os exemplos de notícias que eu encontrei em Bacurau, que é, por exemplo, entrevista. Entrevista a gente tem notícias como essa daqui eu acho que foi veiculada na Folha, que Kleber Mendonça Filho contra os segredos das filmagens de Bacurau e outros longas, numa entrevista que ele fala, acho que para TV Folha. Então, isso aqui é bem entrevista padrão, ele está dando uma entrevista ali para a TV Folha, eles fizeram uma notícia com base nessa entrevista. Divulgação é o teaser. Bacurau ganha primeiro teaser, que saiu no Correio do Cidadão, entre outras. A gente tem a questão do festival e prêmios, Bacurau eleito o melhor filme de festival na Espanha. Questão do elenco. Silvério Pereira conta que escutou que tem cara de quem pode matar durante a seleção do elenco de Bacurau. Adorei. Então, a gente vê aqui a repercussão do ator sobre o filme, sobre como é que foi. Você vê que dá para você fazer uma análise de enquadramento. Quais são os atores e que forma que apareceram. A questão de política, Bacurau reflete como um espelho o país. O diretor de Bacurau diz que é hora de se filiar ao PT, Gleisi Hoffmann responde. Então, como é que se deram essas notícias sobre política? Quando a gente está fazendo aqui análise de conteúdo, a gente faz um dado simplificado, mas veja que você pode ir lá e fazer uma amostragem sobre como que eles apareceram e fazer uma triangulação da análise. E aqui o exemplo de outros, né? Que daí não se encaixaram naqueles, que é, por exemplo, Telecine Cult faz maratona com clássicos do Festival de Cannes. Bacurau estreia em Paris e ganha a página inteira no Le Monde. Então, eu reitero que esses exemplos apresentados, eles servem para, além de mostrar como são as matérias, mas para mostrar as possibilidades ampliadas de pesquisa. Veja, análise de conteúdo é um método quant, mas você pode fazer um método misto, pode analisar essas matérias individualmente, seus enquadramentos, elas já estão organizadas ali no banco, você nem precisa procurar, porque ela já está ali. E o fato dela estar ali, o que acontece? Você já tem um embasamento metodológico. Você não simplesmente jogou no Google e pegou a primeira matéria. Não, você já tem essa base metodológica que está ali. Quando for lá fazer a metodologia de pesquisa, vai falar exatamente de onde tirou, qual que foi o método utilizado. Isso é muito bom, isso agrega para o trabalho.
porque realmente não é, eu escolhi uma matéria tal para falar, mas da onde que veio? Qual que é a fonte disso? Então, já tem isso aqui. Então, é possível analisar essas matérias individualmente, os enquadramentos. Ela, por exemplo, eu estou olhando para 2019 e, por exemplo, a gente tem ali a data de veiculação dessas matérias. É possível, por exemplo, eu quero pegar uma matéria por mês. Toda a primeira matéria do mês eu vou observar. Então, você pode explicar como é que foi a questão metodológica. Eu tenho a análise de conteúdo que me dá um geral e eu posso funilar a minha pesquisa desde que eu explique qual que é o método que eu estou utilizando. Então, acaba sendo muito rico, né? Então, usa os filtros que interessa, né? É de data, é de diretor, o que que acontece, né? E aí seleciona para mostrar detalhadamente como o filme está sendo retratado pela mídia. E pode também olhar, por exemplo, para quais são os principais jornais que os divulgam, ampliando essa pesquisa para ver o tamanho deles. Será que uma folha enquadra de modo similar a blogs de menor alcance? Será que tem diferença entre isso? Porque lá você consegue ver exatamente o nome de todos os jornais. Eu consigo fazer um filtro. Bacurau, notícias sobre política. Olha só quantos filtros eu estou utilizando. Eu selecionei o filme, eu selecionei a temática e eu consigo olhar para todos os jornais, para todos os sites que falaram sobre isso e fazer uma distinção entre eles, quais são menores, quais são maiores, e fazer também uma comparação. E, enfim, as formas de análise, elas são inúmeras. É baixar o banco e ali ver como aproveitar, né, gente? Então, para finalizar nossa conversa aqui, eu reitero que o banco é público, que ele está ali no site do Telas, que é só baixar, fazer novos cruzamentos, fazer pesquisas quant, fazer pesquisas quali, tem que usar, tem que divulgar. O banco é público, conhece alguém também que está fazendo análise com filmes, com cinema, está estudando cinema nacional, o banco está ali e realmente merece ser divulgado, porque a pesquisa, ela merece ser pública mesmo, ela não tem que ficar só aqui na gente, né? A gente tem que fazer e tem mais é que divulgar para todo mundo poder aproveitar. Enfim, gente, se vocês tiverem dúvidas, eu fico aqui à disposição. Muito obrigada. Acabamos de assistir a apresentação da pesquisadora do Telas, a Marcela Barba, e convidamos a todos e a todas para acessar nosso banco de dados no site do grupo, gptelas.com. Acompanhe nossas redes sociais no Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Agradecemos a todos e a todas. Até mais!